Na nossa última videoconferência, nós encerramos a carta número 7. E hoje estamos iniciando a leitura da carta 8. Uma carta linda, como sempre, todas elas são maravilhosas. E como eu disse agora há pouco, a minha querida irmã Márcia, lá de Atibaia, a sua iluminação, a minha iluminação, a nossa iluminação, ela está acontecendo passo a passo, através da leitura e mais leitura desse manual de conhecimento. Não tenham dúvidas vocês que o conhecimento das verdades da existência e das verdades das palavras do Divino Mestre é que nos conduzirá a esse estado de ser. Então, novamente, eu quero enfatizar a todos a necessidade de ler, reler. Quanto mais você ler, mas mais conhecimento, mais iluminação irá acontecer em sua consciência humana. E as suas vibrações de consciência estarão se elevando a cada dia, a cada leitura, a cada novo conhecimento. Porque o Divino Mestre diz que estas cartas é um elo entre a sua consciência e a consciência crística do Divino Mestre. Então, toda vez que você abri-las, saiba que ele está conectado em consciência com você. Cacilda, boa noite, minha querida amiga. Iniciando a leitura da carta 8. Vim novamente a você para falar sobre a verdadeira natureza da existência. A verdade do ser é essa. Você que acredita somente no mundo material está vivendo inteiramente no mundo finito, terreno. Está vivendo na dimensão da manifestação de suas crenças. Lembre disso. Então, quando o mestre abre a carta 8, dizendo: vim novamente a você para falar sobre, dois pontinhos, a verdadeira natureza da existência. Então, ele vai falar para você, novamente, que já falou várias vezes, da verdadeira natureza da existência. Aí ele continua. A verdade do ser é esta. Você que acredita somente no mundo material está vivendo inteiramente no mundo finito, terreno. Está vivendo na dimensão da manifestação de suas crenças, aqui, da consciência humana. Agora, ele nos ensina a viver em duas dimensões. E vai nos falar agora, na sequência, quais são elas. Aqueles cujas percepções espirituais, você estudante, e vidas, aqueles cujas percepções espirituais e vidas foram elevadas em suas frequências vibratórias para fundir-se com as frequências espirituais de vibração da dimensão espiritual, podem perceber que vivem em duas dimensões. Eles estão plenamente conscientes dessa verdade. Qual é a verdade? As duas dimensões. Vivem-se
essa verdade e evoluem em frequência do ser cada vez mais elevada. Eles já não estão presos pelas crenças humanas e vivem no entendimento de que estão no infinito, no qual não há limitações. Quanto mais elevadas são as frequências vibratórias de consciência, mais conscientes estão de que vivem no infinito e de que só eles mesmos põem limites ao que podem aspirar. Você, estudante, que já está lendo essa carta há algum tempo, você já obteve esse conhecimento. Você está vivendo ou já está começando a viver nessas duas dimensões. A dimensão da matéria terrena e a dimensão espiritual, que é infinita. A dimensão da matéria, que é finita, e a dimensão espiritual, que é infinita. E à medida que você está lendo, relendo essas cartas, buscando, meditando, orando, pedindo ao Pai e ao Divino Mestre para que você absorva esses conhecimentos, você está se iluminando. Você está crescendo em frequências vibratórias a um nível cada vez mais elevado espiritual. Esse é o objetivo da segunda volta do Divino Mestre. Aí ele continua: aqueles cujas percepções foram elevadas desse modo, enquanto ainda estão em seus corpos, percebem que há somente uma dimensão do verdadeiro ser individual. E essa dimensão é a atividade da consciência divina. E nós sabemos disso hoje, você sabe, tá certo? Eles também podem chegar a compreender plenamente que há uma dimensão além a da consciência universal, na qual o universo reside, inclusive você, tá certo? Em perfeito equilíbrio e que não podem ser invadida por ninguém. Pois nessa dimensão, qualquer individualidade seria imediatamente absorvida pela unidade do ser. Nós vivemos nela, dentro dela, mas ninguém tem acesso a ela. Porque aquele que tiver acesso será absolvido pela unidade do ser. Quando uma alma atinge, em compreensão e realização, o nível mais elevado das frequências vibratórias da consciência, qual que é? A consciência crística, pode olhar para baixo e contemplar os níveis de vibração que se elevam ou descem até a humanidade na Terra. Ela sabe, com amor e compaixão, que a humanidade está aprisionada nas vibrações inferiores da consciência divina, que estão ocultas no impulso egocêntrico
Este impulso é totalmente inconsciente da verdade do ser, que é a verdadeira identidade da alma e a verdade terrena do ego. Ele não tem a menor consciência do imenso propósito por trás de sua existência e da sua missão final que deve empreender. Eu, vocês. Gente, olha que clareza, hein? Olha que clareza. A tarefa da alma humana, recém-nascida nesse planeta Terra, é a de experimentar, por meio de seu corpo, a psique e tudo que essas frequências inferiores da consciência divina têm a oferecer e de descer, e de crescer, desculpem, e de crescer em consequência dos acontecimentos e experiências mentais, emocionais que surgem de seus pensamentos e sentimentos. A alma deve aprender por meio de experiências e erros o estado de consciência que a torna enormemente feliz ou carregada de dor e tristeza, o que dá início a diversas limitações físicas. Ah, eu não vou porque eu não posso, eu estou doente, eu não tenho isso, eu tenho aquilo. Então, é isso aí. Está claro. Você atrai aquilo que pensa, sente e fala. Dá o meu boa noite aqui ao meu irmão Edmo e ao Wilson também, que está. Wilson de Paula. Sejam muito bem-vindos. Então, você é que impõe os seus limites. Você é que cria as suas limitações. Porque a alma, que não tem limite, porque vive em duas dimensões, o infinito é o limite dela. O propósito da vida na Terra, da sua vida, hein? O propósito da vida na Terra não é o de descobrir um meio de experimentar alegrias e felicidades inalteráveis, ainda que esse seja o desejo de cada alma. Felicidade e alegria sublimes dificultaria o progresso da alma em direção às vibrações espirituais superiores da consciência. Que lindo isso, hein? Finalmente, depois de muitas vidas, de altos e baixos, de conforto e infortúnio, a psique despertará para a verdade de seu ser e compreenderá que tem dentro de si mesma o potencial para recorrer à consciência divina a fim de obter discernimento, entendimento e conhecimento, bem como para elevar as vibrações de sua consciência espiritual às de saúde, bem-estar, proteção e crescimento interior. Alimento espiritual e irradiará para os outros a própria natureza da consciência divina. Só se desenha
mais bem explicado que isso. Como disse antes, a consciência é vida e a vida é consciência. Onde há vida, há consciência. Onde há consciência, há vida. Tudo na existência é definido pelas vibrações, pelas frequências vibratórias da consciência. Tudo. A luz, o som, o calor, todos os fenômenos físicos, vivos ou inanimados. Se você, meu irmão, pode mudar as frequências vibratórias de alguma coisa, você pode mudar a aparência dela. Seja som, cor, gás, líquido ou órgãos físicos. Quando os órgãos físicos apresentam algum aspecto de má saúde, é porque as frequências vibratórias normais desse órgão foram reduzidas e a vida dentro dele foi diminuída. A ciência apresenta um universo como matéria que possui consciência. Mas a verdade é que o universo é consciência que adquiriu aparência de matéria, como consequência de um declínio para as frequências vibratórias inferiores de consciência, que somos nós, seres humanos da terceira dimensão. Essa é a verdadeira realidade da existência e nada mais. Toda a sua existência é uma questão de frequência vibratória. O que você está irradiando nesse momento? Amor, gratidão, carinho? É isso aí, frequência. Quanto mais elevadas são as percepções espirituais das verdades contidas nesse manual, e a aderência ao pensamento espiritual, mais velozes são as frequências vibratórias pessoais no corpo. A vitalidade eleva, a doença, por fim, desaparece. A comunidade científica acredita que você vive inteiramente na dimensão humana, que compreende o sistema solar e as galáxias de estrelas. A ciência acredita que o raciocínio humano é o ponto mais alto de referência inteligente em qualquer momento, tendo evoluído como respostas às mudanças ambientais e às condições climáticas, e que é puramente o produto da atividade cerebral. Segundo a ciência, suas emoções são totalmente reais e válidas. O que se pensa e se sente é indiscutível, e isso constitui a única realidade da existência. A normalidade é avaliada segundo a média dos pensamentos, ações e respostas ao meio. Isto é percebido como a realidade humana. Qualquer talento que transcenda o rendimento médio da mente média é considerado como sendo genial e originário de poderes mentais pouco usuais.
Considerando-se que o rendimento abaixo da média deve-se a atraso mental resultante de alguma causa física, genética, traumas de nascimento, etc., a ciência acredita que a dimensão física é o começo e o final da existência. A ciência é tão contrária a qualquer possibilidade de crenças que possam aludi-la a aceitar como real qualquer fenômeno, com a condição de que possa ser calculado, estimado e provado por instrumentos. Se você pensar a respeito disso cuidadosamente, compreenderá que a ciência sustenta como um fato na realidade, somente uma crença originária de conclusões tirada pelo uso de seus 5 sentidos. Assim é com qualquer outro aspecto de sua existência. Em sua dimensão terrena, os fatos acontecem segundo após segundo, mas no momento em que se produzem, se tornam crença-recordações. E as recordações não são sempre precisas. Quaisquer sentimentos e pensamentos que você tenha sobre o passado não são fatos, mas pontos de vista e crenças. E, portanto, não são fatos, nem são a realidade por trás deles. Isso se aplica a todas as facetas da existência. A verdade, meus irmãos, você vive em uma dimensão terrena composta inteiramente por suas crenças que surgem de suas respostas ao que ocorreu há 100, 1000 ou 10.000 anos. Houve um tempo em que as pessoas acreditavam que a Terra era plana, como uma mesa. Portanto, elas pensavam viver em um mundo plano, como uma mesa, e tinha medo de navegar muito longe, indo de um lado ao outro do oceano, pois havia o perigo de cair pela borda do mundo. Para aquelas pessoas, há somente 400 anos atrás, quer dizer, em torno do ano 1500, 1600, né? O mundo era plano. E eles viviam segundo essa crença. Hoje, graças ao conhecimento, o mundo é acessível a todas as direções. Em todas as direções. As pessoas no passado, como as do presente, dirigiam suas vidas segundo as lendas do antepassado, o poder dos ancestrais e outras histórias. Acreditaram tanto nelas, de maneira tão intensa, que as limitações impostas por aquelas crenças restringiam suas ações e atividades. A dança, por exemplo, era considerada imoral e perversa por certas seitas cristãs. Portanto, esses prazeres foram erroneamente negados a muita gente que podia ter vivenciado grandes alegrias e liberado muitas tensões alcançadas.
Com a religião se passa o mesmo. As crenças são a própria substância da religião. Elas estão baseadas em acontecimentos antiguíssimos que não são mais do que lendas. As crenças podem ter sido relevantes para a mentalidade geral daqueles tempos, mas há muitos se tornaram irrelevantes em um mundo atual de contínuas mudanças. Ainda assim, elas são estritamente observadas e se converteram em objeto de culto, festividade, celebrações, choro e, mais destrutivamente, se tornaram a razão pela qual os homens se matam entre si e causam terríveis desgraças a mulheres e crianças. Certas religiões afirmam que Deus está em toda a parte, em todas as coisas. Mas também afirmam de maneira dogmática que ninguém conhece a mente de Deus ou as razões pelas quais o povo se mata entre si. Pode ser que isso esteja nos planos de Deus, dizem, né? Com atitudes mentais, composta de tal conjunto de crenças em lógica, onde a humanidade pode, no tempo atual, encontrar alguma certeza de beleza, alegria, saúde, bem-estar e amor? Onde? As crenças religiosas nos apresentam um Deus cuja vontade pode trazer vida e cura ou morte e destruição. Com tais crenças, a única certeza que podemos ter é a incerteza. Com essas crenças, qualquer doença ou anormalidade pode ser justificada como sendo a vontade de Deus. Porém, são as suas crenças que controlam todas as expectativas do que a vida pode trazer para você no futuro. Então, meu irmão, é preferível o agnosticismo saudável que um tipo de atitude mental que aceita, que desconhece a natureza de Deus ou a existência de algum Deus, mas que está aberta à convicção trazida pela iluminação, do que as crenças fanáticas de meias verdades ou inverdades, como a cega raça humana em geral. Como é cega a raça humana em geral? Muito cega, né, meus irmãos? Viver ainda segundo essas crenças. Só uma palavrinha para dar uma boa noite para o meu irmão Fábio Guerreiro, para o meu irmão Samuel e para a minha querida irmã Penha e a Cacilda. Sejam todas muito bem-vindas. Muito bem. As pessoas são como topeiras, vivendo em túneis, convencidas de que são capazes de avaliar toda a sua existência usando os seus sentidos de ouvir, cheirar, sua limitada visão e tato. Assim, você pode descer na escala das formas de vida e constatar que milhares de espécies
vivem vidas inteiramente definidas e delimitadas pelos seus sentidos. O que elas podem perceber como real constitui sua realidade pessoal, seu mundo particular. Cada camada da existência experimentada pelas diversas espécies de seres vivos é diferente de qualquer outra dentro da dimensão terrena. Isso inclui a mente humana, que está literalmente possuída pelas doutrinas e dogmas religiosos e aprisionada em teorias científicas e fórmulas matemáticas. As doutrinas religiosas foram concebidas pelo raciocínio humano em um esforço para explicar os ensinamentos dos mestres espirituais, cujas mentes se moveram além da esfera humana do intelecto, adentrando as esferas celestiais da percepção inspirada na realidade universal. Os conceitos científicos também são produto dos sentidos humanos racionalizados e dando nomes aos fenômenos examinados pela visão humana durante a experimentação. Portanto, quando o raciocínio humano é capaz de deixar de lado tais crenças limitadas e elevar-se para entrar em contato com a realidade, que se acha além do raciocínio, da lógica e da mais alta racionalização humana, que se denomina conhecimento. A mente entra nas esferas superiores da consciência da vida. Ela está tomada pela verdade universal, a qual está literalmente além do que a mente humana normal pode perceber, aceitar ou compreender. A mente humana pode compreender, a mente humana não pode compreender nenhuma experiência que esteja além dos parâmetros eletromagnéticos da existência terrena e do funcionamento do cérebro, até que a iluminação da consciência divina entre na totalidade do sistema humano de mente, emoções e subconsciência. Momento esse em que a unidade e harmonia subjacente são reveladas. Somente nesse estado do ser que você terá essas revelações. Tá bom? Quando percepções espirituais totalmente novas são apresentadas a uma mente que está religiosamente doutrinada, elas são recebidas como se viessem de Satanás, fossem pura loucura ou imaginação. Isso é natural, pois quando as emoções são intensamente despertadas e desafiadas, o que ocorre quando se contradiz profundas crenças, o que os impulsos magnéticos emocionais de ligação, rejeição, próprios do impulso egocêntrico, entram imediatamente em ação. Qualquer tese ou suposição que provoque um agudo mal-estar mental, angústia ou confusão na mente condicionada será recusada instantaneamente
por uma barreira de provas reunidas entre as crenças da mente condicionada para apoiar a rejeição. Mas as provas são apenas crenças. Isso é um processo emocional, mental, totalmente natural dentro da dimensão puramente humana, não espiritual, né, gente? Tá certo? Portanto, se minha verdade é oferecida àquelas cujas atitudes mentais estão firmemente estabelecidas e condicionada pelo medo ou fortalecida pela vontade humana de aderir a tais crenças programadas, é simplesmente natural que a verdade desperte emoções indisciplinadas e que seja violentamente recusada. E talvez até com virulência. Esta é uma descrição da atividade mental, emocional normal dentro da dimensão humana. Não deve ser criticada. Uma vez que uma mente condicionada se sente completamente insegura e à deriva, ou num lamaçal, quando é confrontada por um conceito inteiramente novo. Essa metáfora humana descreve exatamente o que ocorre quando uma mente doutrinada é desafiada por uma percepção completamente nova sobre aquilo que antes considerava tão precioso, tão seguro, tão correto. Lendo estas cartas pela primeira vez, você poderá determinar onde você está mental e emocionalmente. Você está bloqueado no progresso espiritual por sua teimosia, adesão às suas crenças atuais. Depois da devida reflexão, você é capaz de compreender que tudo o que está defendendo é tão fortemente e somente crenças irracionais. É absolutamente vital para seu desenvolvimento espiritual que você, enfim, compreenda plenamente os princípios de sua mente humana e do funcionamento emocional dela. Você pensa que sabe, mas não compreende completamente. Você apenas poderá compreender afastando disso completamente, transcendendo, se movendo até dimensões de percepções e de experiências mais elevadas, entrando na verdade em si mesma. Aqui está a verdade em si mesma. Somente então começará a perceber que você e todas as outras pessoas do mundo têm vivido e orientado suas vidas quase que inteiramente pelas crenças humanas e não pela verdade que o Divino Mestre está trazendo para você
agora, novamente, depois de 2000 anos. Muitas pessoas acreditam de todo o coração que ao rezarem pedindo ajuda para receber tal coisa, viver tal experiência, ou receber a boa orientação para certa situação, elas verdadeiramente receberão o objeto. A experiência ou a orientação que melhorará seu bem-estar. Eu vou parar exatamente aqui nesse parágrafo, na página 275, que será a continuidade da nossa próxima aula, a partir desse último parágrafo. Tá bom, meus irmãos? Eu acho que a aula foi bastante produtiva, muito conhecimento nós obtivemos, e tenho certeza que a aula foi muito clara. O mestre nos tratou com muita leveza e com muita clareza. Espero que vocês tenham tido a verdadeira compreensão. Absorveu essa iluminação. Como eu disse no início, somente através de inúmeras leituras desse conhecimento é que você vai alcançar a sua iluminação. Porque o conhecimento, ele tem que adentrar uma mente cada vez mais espiritualizada, cada vez mais consciente das verdades que o mestre está nos trazendo. Eu, que já li essas cartas, não sei mais contar quantas vezes, digo a vocês que a cada leitura, uma nova consciência, um novo entendimento se abre à minha consciência humana. E isso está me trazendo conhecimento. Conhecimento é iluminação. Quanto mais você conhece, mais você sabe o que é a verdade. E você irá passar a trabalhar, a agir, a pensar dentro dessas verdades. Por isso que o Cristo orienta, eu transmito a vocês. Leiam essas cartas. Meditem sobre elas. Volte a lê-las novamente. Volte a meditar. Quanto mais você ler, quanto mais meditar, mais conhecimento absorverá, mais iluminação absorverá. E você irá viver uma nova vida, o seu reino do céu aqui na Terra, porque você está agindo de acordo com os novos conhecimentos que serão impregnados em sua consciência humana. E esses conhecimentos irão expulsar os impulsos egoístas do ego, porque você agora sabe, porque você agora absorveu, porque você agora conhece. E a sua vida será transformada, será iluminada por um novo conhecimento, por uma nova maneira de ser. E você irá irradiar essas vibrações de consciência por toda a sua volta e por todas as pessoas que vivem em seu meio. Portanto, nós vamos abrir a nossa reunião presencial em Atibaia com esse pensamento.